Eu vou começar pela uma deixa que a Vera me deu aqui. A Vera falou assim: obsessão é uma coisa séria, né? E é sério mesmo. Tanto sério que nós estamos aqui estudando sobre isso. E Kardec, quando estava fazendo a decodificação juntamente com nossos espíritos amigos, ele deu muita ênfase a esse assunto, porque ele é sim sério, é difícil condução, é de longo prazo, tem diversas nuances e muitas vezes a gente não está lidando com um espírito só, está lidando com dois, e depende muito de cada um, de como vai entender, de como vai aceitar a sua progressão e até a sua própria cura, vamos dizer assim, entre aspas, né? E obsessão simples. Esse nome, obsessão, ele já é pesado por si próprio, né? Ele já vem carregado de um sentimento. Todo mundo aí tem certas restrições, né? Eu conheço pessoas que têm restrições para esse nome, eu conheço gente que tem medo, conheço gente que tem muito medo, tem pânico, pavor, e aí por aí vai, né? Então, antes de mais nada, e também tem obsessor que também não gosta de ser chamado de obsessor. Então essa é a pergunta que eu faço para vocês hoje. Vocês trouxeram o obsessor de vocês para a aula de hoje? Vai ter aula prática, não é verdade? Uns ficaram em casa, uns ficaram lá na porta, né? Esperando a gente sair de novo e por aí vai, né? E como eu falei em obsessor, vamos começar por a palavra. Vamos destrinchar a primeira palavra para ver se a gente consegue entender melhor e durante o curso da palestra a gente consegue melhorar o nosso entendimento. Opa, desculpa. Obsessão, do latim obsessione, que é a impertinência, a perseguição, a preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. É resultante ou não de um sentimento recalcado, né? Um sentimento colocado à força, por exemplo. Obsedar ou obsediar significa tornar-se assíduo junto de alguém, importunar com assiduidade, apoderar-se de uma ideia de determinado espírito, não lhe dando descanso, causar obsessão. Ou seja, é a arte de importunar. É alguém que te acha, que te importuna, às vezes você mesmo, né, por uma série de fatores. Mas, por exemplo, hoje nós temos aí uma palavrinha nova no nosso dicionário, que é o bullying. O bullying não deixa de ser uma obsessão também, né? Causar impertinência. Dando continuidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, dando a importância da obsessão, lá tem uma prece destinada aos obsediados, exclusiva, então é a importância que tem. E lá no Evangelho também diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem perspectivas sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Vê que aí um negócio que o Dentro falou, né? É problemático, é sério, e é uma causa que traz muitos irmãos até a nossa casa. E o principal, é uma causa também muito evidente, evidente no nosso centro espírita também. Muitos dos nossos médios também são obsediados. Não pense que nós estamos livres de qualquer interferência, porque o centro espírita, ele não é um bom negócio para os obsessores, né? Nós estamos atrapalhando o negócio deles, com certeza. E a gente tem até que desmistificar uma coisa, né? Muita gente acha que o centro espírita vai prender esses espíritos obsessores e vai levar ele para um outro lugar, para um outro plano, né? A gente não faz nada disso, a gente só eleva ele para o plano espiritual, dando muito amor, muito carinho, muita compreensão, e que eles possam ter um melhor entendimento daquele momento. O livro dos médiuns, no capítulo 23, ele fala só de obsessão. E o livro dos médiuns é leitura recomendada, né? É um manual do médium. E ele diz o seguinte: trata do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons espíritos não exercem nenhum constrangimento. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem os bons espíritos ao nosso lado. No livro dos Espíritos,
Kardec pergunta para a espiritualidade amiga, na pergunta 466, por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Né? Se Deus é todo soberano, todo poderoso, por que não era mais fácil falar assim, ó, não mexa com o meu pessoal? Era mais fácil, né? Mas não, o mal está para quê? Para nos fazer levar ao bem. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a nossa fé e a nossa constância dos homens no bem. Tu, sendo espíritos, deve progredir na ciência do infinitivo e por isso passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é colocar no bom caminho e quando as más influências agirem sobre ti, e que atrás pelo desejo do mal. Os espíritos inferiores venham auxiliar nós no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia, mas também terá outros que se empenharão em influenciar-te para o bem e que restabelecem o equilíbrio da balança e deixam o Senhor dos seus atos. Vocês lembram aquele desenho que a gente via muito na televisão? Um anjinho do lado e o diabinho do outro. Eles estão te influenciando o tempo todo. Você segue o caminho que você deseja. Você é livre para seguir o que você deseja. E é isso que o Kardec nos deixa aqui. E é assim que Deus nos deixa a nossa consciência, a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder uma ou a outra influência contrária que ela exerce sobre nós. Então nós somos os senhores do nosso destino, da nossa cabeça e da nossa influência. Deixa entrar o que você deseja, não é verdade? Aí como fazer? Nós vamos para frente. A primeira pergunta, todos podemos sofrer uma obsessão? Todos, com certeza. E por quê? Porque nós somos espíritos falidos mesmo, né? Imperfeitos, e nós estamos cheios de defeitos. E cada defeito que nós temos, nós deixamos uma porta aberta. E é por essa porta que o nosso obsessor, ele se acha e se instala através dos fluidos maléficos em nossa mente, em nosso corpo e no nosso físico. As imperfeições morais, elas dão aso à ação dos espíritos obsessores. Ou seja, é a permissão que você dá a eles para se manifestar. Aí vocês podem perguntar, então quem é perfeito não é influenciado? Com certeza, mas a gente tem que sempre ter a nossa noção de sempre estar se vigiando e orando para não ter essas influências. Manuel Filomeno de Miranda, esse senhor, quando ele era encarnado, ele se dedicou muito à obsessão, ele era um estudioso da obsessão. Depois que ele faleceu em 1942, ele foi lá para o plano espiritual e lá ele continuou trabalhando ainda com obsessão. E hoje ele é um dos pioneiros aí e de grande relevância no meio espírita. E a partir de 1970 ele começou a mandar informação dos estudos deles que sempre avançaram. E ele nos esclarece que a obsessão é o resultado do intercâmbio psíquico, emocional ou físico entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio. Amor possessivo ou ódio alimentado pelo desejo da vingança. E é sempre assim, né? A luxúria, o orgulho, a vaidade, todos os nossos defeitos é uma porta aberta que você tem uma simbiose com o obsediado e o obsediador. As causas da obsessão, ela pode ser moral, ela pode ser kármica ou ela pode ser uma auto-obsessão. A auto-obsessão, ela é mais complexa, tanto que a gente vai ver mais até semana que vem. A causa moral, ela é provocada pela nossa má conduta na nossa vida cotidiana. As drogas, por exemplo, lícitas e ilícitas. O cultivo do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da violência, da avareza, da sensualidade e da sexualidade doentia e da luxúria. Só defeito, né? E se a gente for lá resgatar, a gente tem alguns deles daí. E vocês podem ver que nessa foto, eu estava falando até com o Douglas, ela é muito representativa, porque um computador leva você e coloca o mundo em suas mãos. Mas ali também tem muita porcaria e muita coisa que a gente deve filtrar, porque senão acontece isso.
Ele vai te vencer pelo um dos nossos deslizes, um dos nossos defeitos. A causa kármica são perturbações relacionadas com as nossas vidas passadas, gerando ódios, ressentimento e vinganças. A lei da ação e reação e a causa de efeito regula esse processo de ajuste entre essas partes. A gente já teve várias vidas, várias encarnações, e lá no passado, provavelmente a gente fez alguma maldade com alguém. E de repente, por um motivo qualquer, nessa encarnação ele te acha. E ele vai te obsediar com um desejo de vingança. Ele quer acertar aquilo que você fez, ele é dar o troco de uma forma bem mais agressiva. Auto-obsessão. Nesse caso, a pessoa ela se auto-atormenta, numa espécie de punição de si mesmo. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos da própria pessoa. São os dramas pessoais, desta vida ou de outra, tramas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do ser, que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Vocês lembram ali na quinta aula da Cidinha, ela fez algum comentário, que lá numa das nossas vidas, a gente deixa registrado tudo o que a gente faz nas outras vidas. E uma certa hora, você, por um deslize, por um momento, você acaba lembrando daquilo inconscientemente, e isso pode causar algum dano, que você traz isso para você, trazendo vários inconvenientes para você, e você vai fazer a sua auto-obsessão, ou seja, você vai obsediar a você mesmo. Existem várias expressões de um mesmo problema. Por exemplo, de encarnado para desencarnado. Onde acontece muito isso? No nosso lar, né? Que lá é o nosso laboratório de experiências. É lá que a gente vai ter os nossos reajustes encarnatórios, né? É aquela mulher dominadora, né? Aquela mãe neurótica, aquele marido desajustado, aquele filho rebelde. Tudo isso traz desarmonia no lar, e é aí que você vai ter as colocações para se ajustar. Encarnado para desencarnado. Isso acontece muito quando você tem uma perda de um ente querido e você acaba não deixando ele progredir no plano espiritual, porque você traz ele, você fica firme no pensamento com ele. Eu conheço um caso, né, Clélia? Uma mãe que ela perdeu o filho faz 6 anos, né? E ela todo dia ela coloca uma foto do filho e mantém ele vivo, pelo menos no Facebook. Ela está atrapalhando totalmente a vida dele. Ela é o obsediador do filho dela. Obsessão recíproca. Já está falando aí, né? Isso acontece muito nos contatos conjugais, né? Aquele amor doentio se torna em ciúmes, né? Que aí já gera mais uma palavrinha nova, né? Pode chegar até o extremo de um feminicídio, né? Que é uma palavrinha nova, que hoje está, né, no auge, é um absurdo o que está acontecendo, né? Desencarnado para desencarnado. É lógico, nós temos os nossos amores, nós temos nossos entes queridos, e lá no plano espiritual também não deixa de ser. Só que lá tem um agravante. Lá você pode ser vampirizado, ou você pode até ser escravizado por outros espíritos. Desencarnado para encarnado. Da mesma forma que aqui, os laços dos fluidos maléficos também vêm de lá para cá. Eu também conheço um caso de um rapaz que ele está viciado no vício da bebida. E quando ele vai beber, ele fala que o vô dele está chamando ele, né? É um caso típico, ele está mesmo, está chamando mesmo. Aí o vô dele, depois que fica satisfeito, larga ele lá com um monte de amiguinhos, ele traz todo mundo para casa, né? E a auto-obsessão, que o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Gradação das obsessões. Ela pode ser simples, pode ser fascinação, ou pode ser subjugação. Vamos ver um por um? A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir o que resulta no grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. Cada caso é um caso, né? Você tem um caso simples de uma
só de uma interferência, mas você está senhor de si, que você se mantém, e pode ter um caso muito mais complicado de atingir até o seu organismo, até o seu momento psíquico. Obsessão simples. Há sempre uma ideia fixa, intermitente, que conduz o intercâmbio mental com o espírito malfazeiro. É aquele espírito que você encontra lá na rua, ele gostou de você, ele vai te acompanhar. Ele faz uma certa interferência em você, mas você está senhor de si, você está dentro da situação e você não deixa que aquilo te prejudique no seu dia a dia, né? E com certas tomadas de atitudes, você acaba até afastando ele, até eliminando ele da sua vida. Aqui nós vamos ter um exemplo do que pode acontecer. Muitas vezes você leva um espírito desse para sua casa, seu marido leva outro, seu filho leva outro, e aí vai ter aquela desarmonização na sua casa. E aí vocês vão ver como que eles podem trabalhar. Não adianta rolar, a culpa é sua. E agora nós temos esse telefone. Ah, mas que novidade, né, Júlia? A culpa é sempre minha. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar por essa casa é sua. Minha cabeça não está aqui. Onde devia ser sua cabeça? Minha cabeça está no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estou cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chega, porque eu sempre pago essa portaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras do período de você deixaram você usar o mesmo telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria agora. Eu me deixo em paz. Peraí, que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir sim. Acabou, sim. Você acabou, você acabou. Você sabe como é que se acha que é o real? Chega, não quero mais ouvir sua voz. Não quero me ouvir. Agora você vai. Chega, Juliana. Tá bom, desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Toda a cabeça cheia de problemas, é isso? Desculpa. Ué, o que está acontecendo aqui? Brincadeira, não pede desculpa, Fábio. Eu não fico no mundo da lua, você fica fazendo tudo sozinha. Não é comigo não. Eu tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Não terá com isso, não? Chama as crianças para ficar brigando desse jeito. Não, um abraço. Nada é prazer. Não, você vai visitar? Eu tô tentando ficar no telefone, você vai tomar esse maluco. Não, eu posso ignorar esse troço. Não, o telefone fica cortado. Ah, que inferno, pra mim você também. Isso acontece, gente? Acontece, né? É a vida real. É a vida real. E vocês estão vendo, eu queria chamar a atenção. Vocês viram o valor da palavra desculpa? A palavra perdão? O quanto ela é poderosa? Né? Ela quebra a sintonia. Ela quebra toda aquela conexão com os irmãozinhos. É que ele está fazendo o comercial do próximo. Bom, combate à obsessão. Aí é um remédio, né? O que todo mundo gosta de saber, né? Um remédio. O que eu vou fazer? Varia muito com o caráter do espírito. Tem espírito que você, com uma boa conversa, você resolve, mas tem vezes que não. Tem vezes que isso pode levar meses e até anos. Mas é essencial, de qualquer forma, provar ao espírito que você não está iludido por ele, né? Você quebrando a sintonia, você já faz isso, né? Cansar-lhe a paciência, demonstrando paciência com ele, né? Sabe quando você está fazendo a sua alimentação, cai um garfo no chão, aí você pega o garfo, ele cai de novo, você pega, ele cai de novo, você fala, senta aí que depois eu te atendo, com muito carinho, com muito amor, e cansa ele, fala assim, eu não vou entrar na sua simbiose, não vou entrar na sua frequência. E convencido que ele perdeu o seu tempo, ele vai se retirar, né? Mas o que está escrito aí, depende, né? Pode levar meses, pode levar anos, depende da sua insistência. Esse ainda até que é um caso mais facinho. O espírito obsessor, desculpa, ele deve ser tratado sempre com benevolência e vencê-lo pelos bons modos e sempre orar por ele. Ou fazendo uma oração por ele também já resolve, né? Porque aí sim ele vai saber que você não está
querendo ele perto de você. Não precisa também falar palavrão, expulsá-lo, gritar, né? Até a própria Cidinha já comentou isso daí, né? Não precisa repudiá-lo. O outro tipo, fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do ser, e que de certa forma lhe paralisa o raciocínio. O fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a grande arte de lhe inspirar confiança cega, o que impede de ver os embustes, ainda quando esses absurdos saltem os olhos de toda a gente. A pessoa, ela perde a noção do ridículo, acatando sugestões que lhe incorporam, aceitando inspirações e diretrizes que todos apresentam como disparates, mas para ela são perfeitamente lógicas, né? Um obsessor pode chegar principalmente num trabalhador de casa espírita e falar assim: eu sou seu mentor, eu sou seu amigo, não vai muito na onda no pessoal lá não, você é o bom de lá, você é o melhor, você está iluminado, faça as coisas diferentes, faça do seu jeito, você é o bom. E isso a pessoa vai acatando as suas sugestões e vai aceitando, e uma hora que vai paralisar o cérebro, só escuta aquele irmãozinho, e muitas vezes acontece, taca-lhe passe, e ela vai fazer o quê? Fazer o passe do jeito que ela mais gostar, do jeito que ela mais lhe convém, porque ela é a melhor. Aí você fala: no centro espírita tem isso? Vamos ver. Vou aproveitar e tomar. Sou seu amigo. Desculpa, pessoal. Oh, meu Deus do céu. Eu quero pôr o som. Vou passar de novo, tá? Leila, sou eu, seu amigo espiritual. Peraí, não tá vendo que eu tô metendo passe aqui? Eu sou médico assista.
Só se for assista de escola de samba, né? Pra que essa coreografia toda tá desperdiçando essa energia toda aí, parecendo uma briga de chuleirada? Basta fazer uma prece pra ele, eu te ajudo. Olha aqui, ele tá muito carregado. Eu tenho que tirar esse peso dali dele. Ah, tá carregado de medo de você, né? Que se você não pode ajudar, não atrapalha, tá bom? Desculpa, Lúcia. Veja os olhos e pense em Jesus. Você também não deveria fazer o mesmo. Fechar os olhos e pensar em Jesus, né? Eu já tô pensando em Jesus há muito tempo. Não tá não. Você me desculpa, mas parece que você tá querendo aparecer aqui. Sim. Olha essa camisa que você tá usando. Camisa? Então, eu ganhei. Ganhou de quem? O menino que estava a camisa. Leila, você pagou por ela, né? Ele veio pedir isso. Ô, Leila, por favor, me ajuda. Vamos trabalhar juntos. Tá, mas olha, eu ajudo, mas não se mexe com essa pessoa. Não vou me meter. Mas me diz uma coisa, você tá sabendo da última moda do passe? Que moda? Tá sabendo da última moda? Ah, eu sei aquela do Guri. Não, essa aí já passou, é outra. É a moda que os grandes médios estão aplicando agora. Você não tá sabendo, não? Não. Bom, então eu vou te ensinar, mas você promete não espalhar pra ninguém? Sim. Então, a moda agora é você dar o passe a 5 passos de distância da pessoa. E de costas. Por quê? Pensei que você soubesse, você é uma grande médium. Ah, sei. Então aplica do jeito que você sabe. Ah, sei. Eu estava testando se você sabia o que você... Esperta, eu sou esperta. Vamos embora. Vamos fazer agora. Então, deixa eu te Profissa. Ah. Sim. É de costas. Já verá. Muito fofo. Vamos juntos. Já que passa esse boleto. Já que passa esse boleto. A dona Leila está fascinada? Com certeza, né? E você viu que o próprio mentor lá, que estava lá na sala de passe, ele usou da mesma técnica para poder incutir nela uma nova ideia, porque senão, né, teve que usar o orgulho dela para poder melhorar, né? Característica desse tipo de obsessão, da fascinação. São sinais de obsessão provocados pelo espírito no médium. Não suportar que ninguém examine criticamente as comunicações que obtém. Ah, mas com certeza não vai mesmo, né? Vai se isolar se essas comunicações não são bem aceitas. Vai magoar-se, né? Muitas vezes vai até embora. Não. Muitas vezes ela não aceita, mas não adianta, ela vai para outro centro, acontece a mesma coisa, até ela melhorar. A produção desse médium obsediado, vocês acham que ela é válida, que ela é verdadeira, que ela é boa? Com certeza não, né? Toda comunicação por um médium de obsediado é de origem suspeita. Ela nenhuma confiança merece. Pode-se guardar nela tudo que de bom você pode encontrar e rejeitar tudo que simplesmente for duvidoso, né? A dona Hebe já falou aqui também, no nosso trabalho mediúnico, são várias pessoas. Por que são várias pessoas? Para tirar essa dúvida. Eu falo, quanto mais pessoas, melhor. Se você tiver um obsediado, simplesmente você rejeita o que ele disse, né? Que nem sempre a gente é notado, né? A obsessão, ela é um obstáculo absoluto à veracidade das comunicações. Agora, o combate, o remédio, que é muito difícil, né? Procedimento único com a vítima, com muito carinho, com muito amor, né? Você leva ela, né? Cuidado para ela não magoar-se, né? E tenta convencê-la que ela está sendo iludida, que não é fácil, e às vezes, muitas vezes é impossível. O caso aí passa a ser de obsessão simples, né? Vai ser de obsessão complexas, que será dado semana que vem. Aí já é um outro caso, um outro tratamento. E ninguém pode curar o doente que se obstina no conservar no seu mal e nele se compraz. Ele está satisfeito com aquilo. Ele não aceita uma outra opinião. Então ele acha que aquilo está certo e ele vai prosseguir em frente. Esse Vanderlei Oliveira, eu vou um vídeo também, ele fala sobre obsessão sutil sobre o trabalhador espírita. E ele fala muito bem, chamando a atenção para que todos possam observar quando você está sendo influenciado.
Mas tá difícil aqui, viu? Vocês me desculpem, viu? Um abraço aos meus irmãos de doutrina espírita que estejam me ouvindo nesse instante. Eu, Vanderlei Oliveira, estou aqui para fazer uma reflexão para nós, todos nós, para mim em primeiro lugar. É sobre a influência sutil da obsessão no trabalhador espírita. Já tive a oportunidade de gravar um vídeo sobre isso alguns anos atrás e passado tanto tempo. Estou aqui novamente tocando no assunto porque é algo que continua a acontecer. Nós, trabalhadores espíritas, muito dedicados, comprometidos e envolvidos com a tarefa da doutrina, costumamos penetrar um terreno muito delicado e perigoso, que é o do sacrifício, onde você faz tudo pela tarefa, você se acumula de compromissos e não percebe que você que trabalha, você que estuda e você que ainda com esse tempo todo para a tarefa está cansado, está com a sua mente sobrecarregada e possivelmente num quadro de estresse. E isso é muito complicado, porque junto com isso costuma vir de uma maneira subliminar, embutido nessa atitude, o descuido consigo mesmo. Você não arruma um tempo para diversão, não arruma um tempo para cuidar de você. E a tarefa espírita, ela tem que ser feita com alegria, e para você estar com alegria, você tem que ter esses cuidados com você mesmo. É uma porta muito grande que se abre para a interferência espiritual e obsessão, estar com a mente sobrecarregada. Muitas vezes é o nosso orgulho, nossa vigilância, que nos leva a pensar que estando na tarefa nós estamos protegidos de tudo, estando envolvidíssimos em atividades doutrinárias, nós estamos nos protegendo de tudo, mas isso é um engano, porque o que conta é o que está aqui dentro. Há muitos trabalhadores que vocês sabem disso, eu mesmo já vivi essa experiência, super comprometidos com a tarefa, realizando um grande movimento para fora, mas aos pedaços por dentro, triste, irritado, cansado, indisposto para conviver. Tudo na vida dele muitas vezes se resume aos compromissos que ele tem com a tarefa. Olha, convenhamos, tarefa espírita é maravilhosa, é uma escola, uma bênção, a gente tem que estar realmente buscando a tarefa espírita, mas nós temos que estar nessa tarefa leves. Se não estamos, precisamos aprender isso quanto antes. E sabe por que eu estou trazendo isso? Que a gente fala tanto em obsessão, não percebe? Os inimigos do trabalho espírita, os inimigos da tarefa do centro e os seus inimigos pessoais utilizam isso contra você. Pode levar você, inclusive, a um estresse tão grande que você pode jogar tudo para o ar, desistir de tudo num momento assim de crise, num momento de irritação, num momento em que você, ultrapassando todos os seus limites, você acaba fazendo algo que não deveria ou que não gostaria. Então tome cuidado com essa obsessão sutil sobre o trabalhador espírita. A gente tem que ter uma vida em equilíbrio, com tarefa, família, trabalho, diversão, cuidados pessoais. Esse equilíbrio é desejável, até para que a gente esteja não em muitas tarefas, mas que a gente esteja em tarefas, e sejam elas quantas forem, muitas ou poucas, mas esteja bem, dando o nosso melhor, sendo um exemplo, inspirando, um sorriso no rosto, que é muito importante, que às vezes você vê os trabalhadores na tarefa carregados, como se estivessem cumprindo algo, um dever pesado, algo muito terrível. Tarefa espírita é ambiente de alegria, é até um ambiente de diversão. Vamos pensar nisso, refletir e ver o que cada um de nós podemos fazer para ter uma vida com mais equilíbrio. Muita paz, tudo de bom para você, muita alegria. Ninguém está livre de nada, né? E é o que eu costumo fazer, eu falo numa outra palestra aqui. O Espiritismo entra em nós ou nós entramos no Espiritismo? A minha resposta é diferente. O Espiritismo é aquilo que sai de nós, não é verdade? Então, sempre vigiando para não ter interferência.
Subjugação, que é o último tipo, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir do seu mau grado. O paciente vive sob um verdadeiro jugo, ou seja, você virou uma marionete na mão do obsessor. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, a subjugação é o constrangimento de tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, e por uma espécie de ilusão ele se julga sensata. No segundo caso, o espírito atua sobre seus órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Dá para perceber muito bem isso naquelas pessoas que se deixam levar por um obsessor e tomam certas atitudes estranhas que, a nosso ver, fica, né? Por que a pessoa faz isso? Eu fui estudar um pouquinho mais. Vocês sabem o que é toque? Olha o nome já está falando. Transtorno obsessivo compulsivo. São formas diferentes. Eu peguei alguns exemplos o que pode ocasionar. Medo de contaminação, aquela pessoa que nem sai de casa. Preocupação com germes e sujeiras, que lava a mão o tempo todo. Acaba de lavar a mão, volta. Checar várias vezes. Eu conheço um rapaz aí que a gente vai estudando, a gente vai entendendo os casos, né? Ele sai, fecha a casa, fecha a janela, fecha a porta, abre o carro, coloca o carro para fora. Abre a casa, vai ver a janela, fecha as portas, volta para o carro. Fecha o carro, volta a ver a janela, volta a ver a porta, entra no carro. Liga o carro e sai. Pô, beleza, acabou? Não, ele dá volta no quarteirão, abre a porta, fecha. E ele é verdade, e ele faz isso mesmo. Ele tem muitos pensamentos perturbadores, pensamentos agressivos e violentos, preocupação com alinhamentos, preocupação com assimetrias. Sabe aquela mulher que coloca o vaso em cima da mesa, assim? E não pode ser assim, tem que ser assim. São um transtorno que ele causa essas paralisações. Tem mais coisa, depois... Fala. Não, pode falar. No caso, os exemplos citados, não necessariamente seja uma subjugação. Como vai ser dito na aula da semana que vem, em alguns casos pode ocorrer advindo de uma auto-obsessão. Mas isso é algo que vai ser falado na próxima aula. É só para não confundir a ideia de que toda patologia, toda situação oriunda de problema físico realmente, seja culpa dos espíritos. Vai ficar mais claro na próxima aula. Mas obrigado. Beleza? Continuando. Aqui a gente vai ter um exemplo da subjugação. Gosta dela, ele é apaixonado dela na cara. Sempre desses dois. Então, é isso. Vai dar. Mari, eu tô gostando tanto de você, sabia? Pelos 2 meses que a gente tá ficando, né? Mas parece que eu te conheço há tanto tempo. Engraçado que eu tenho essa mesma sensação. Deixa eu ver. Ei! O que foi? É você? Claro que sou eu, né, Maria? Não vai dar. Não vai dar o quê, Maria? Você não quer me beijar, é isso? Não, eu não quero te beijar, eu não quero te abraçar, eu não quero nada com você. Mas por que, Maria? Não tô te entendendo. Não tá me entendendo, Rafael? Eu devo dizer, feitor jumento. Hã? Eu em 1700 cheguei nas fazendas de café, enquanto eu trabalhava feito uma escrava. Você era feitor jumento que dava uma chibatada nas minhas costas, eu lembro muito bem. Você tá ficando maluca, Maria? E o outro ela tava me enganando. Já saiu dessa lei. Lei Maria da Penha? A lei Áurea. Calma, Maria. Calma. Deixa eu falar com você. Olha só. Se eu fiz mesmo tudo isso com você, me perdoa, Maria. Eu não me lembro, tá bom? Talvez a gente foi se encontrar nessa vida justamente para acabar esse ritmo com você. A vida é assim, Maria. Ela nos dá oportunidade para que você possa corrigir todos os erros do passado. Deve ser por isso que a gente não se lembra. Olha só, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu quero fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Deixa eu terminar, Maria.
Vou dar essa chance. Deixa. Não quero. Partiu que louco! Só que não acabou, peraí. É você sim. Eu quê? A gente tem que se casar. Não, mas você não tá casado. A gente tá tão feliz lá na entrada que os carros bombeiros são Não conheço, eu não sei você. Mas por que, Didio? Que isso? Por quê? Por que com essa maledeira, Didio? Nosso quadro vampiro, Didio! Você é maluca, eu não te Didio, conheço. se inscreve no canal, Didio! Nós precisamos de seguidores, Didio! Não, você é maluca, deixa eu paz, Didio, eu nem te volta aqui, conheço. Didio! Que isso, Se inscreve no canal, Didio! A gente precisa compartilhar, Didio! Está sobre um verdadeiro julgo, né? Olha o tamanho da obsessão, hein? Agora o combate, vamos lá, o remédio. Atuação de uma terceira pessoa. Pelo magnetismo, ação magnética de um bom magnetizador. Nós não temos aqui na nossa casa, né? Mas tem alguns centros espíritas que têm esse tratamento. Pelo império da vontade, a ação de uma pessoa portadora de uma superioridade moral. Aquela pessoa que tem, né, uma vida mais regrada, mais condição de ter uma conversa franca e objetiva com essa pessoa. Porque senão o obsessor também não vai nem aceitar os argumentos. Contudo, é sempre conveniente procurar um médium de confiança, os conselhos dos espíritos superiores ou um anjo de guardião. Que aí já a coisa começa a complicar. Mas tem tratamento. Aqui é só para elucidar. O exorcismo é comentado em obras póstumas. E ele diz o seguinte: consiste em ritos e fórmulas. E é constatada pela experiência, pelo tempo, que ele é ineficaz. O exorcismo hoje praticamente nem se fala mais, né? Faz muitos anos que eu não ouço falar em exorcismo. E engraçado que quando eu era pequeno, onde eu morava, tinha uma igreja exorcista, e eu não entendi o que era aquilo, e um dia um tio meu falou o que era. Eu falei, aí tá a solução, né? A solução não, sumiu, acabou. E a causa dessa ineficácia, a influência que se pode exercer sobre os maus espíritos está toda sobre o ascendente moral, né? No maior número de vezes, ele aumenta mais o mal do que ele tenta abrandá-lo. Porque ele vai tratar o obsessor como quem? Como quem vai tratar dele? Às vezes o cara é mais errado, mais cheio de problemas do que o próprio obsessor. Então ele não vai aceitar os argumentos. Dramas da Obsessão é o nome de um livro, psicografado pela Ivone, falando de Bezerra de Menezes. De tudo que foi dito, tem muita carga positiva. Mas o que ele disse aqui, eu fiquei muito impressionado, porque, veja bem, acrescentemos que a responsabilidade permanecerá também com o próprio obsediado. Fala assim, puxa, além de estar sendo obsediado, eu também tenho, né, deveres, e tem. Visto que não só houve uma verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou nenhuma mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se essas não oferecer campo mental propício à penetração do mal. Pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é do que duas forças simpáticas que se chocam e que se comungam numa permuta de afinidades. Ou seja, se você deixou a porta aberta e você aceitou aquela palavra que ele te induziu, você também tem culpa no cartório. Aí você fala assim, mas como é que eu posso evitar? Quando você perceber, faça uma oração, vai passear com seus cachorrinhos, troca a sintonia, ouça uma música, né? Mas não vá ouvir a música da Maísa, Meu Mundo Caiu, porque aí vai cair mesmo, não é verdade? Né? Telefona para um amigo seu que tem um ascendente moral, telefona para a dona Hebe, por exemplo. O ascendente moral, procura conversar com alguém que possa te esclarecer, possa te tirar daquela sintonia, na verdade, tem tantos meios, por isso que a nossa responsabilidade também é grande. E aqui também vou falar uma outra coisa. Para quem fica ali na porta entregando a fichinha, a gente vê muito isso daí. Chega um irmãozinho nosso precisando do tratamento da casa, e ela foi enviada por um amigo nosso, por alguém, um conhecido, um familiar, e ela chega assim, aqui na frente, assim, ó, séria. Não fala bom dia, nem boa tarde, nem boa noite.
Ela fala assim, aqui dá passe? Dá. Tem palestra? Tem. E como é que faz? Você tem que passar por uma entrevista. E como é que faz? Aí a gente tenta, né? E essa pessoa passa pela entrevista, assiste a palestra, toma um passe, toma uma guinha e vai embora. Na segunda, são cinco sessões, né? Na segunda vez ela já vem com o papelzinho na mão, né? Mas não fala nem bom dia, nem boa tarde. Mas ela veio. Nisso, o tratamento dela já está sendo feito na Câmara, né? No mediúnico. Nós já estamos lá conversando com ela, tentando se desdobrar, tanto ela quanto o obsediado, né? Naquela semana já houve um contato, já houve até um acerto. Na terceira semana, ela já chega com um livro, né, espírita, e o cartãozinho lá dentro, né? Aí ela já fala um bom dia, um boa tarde, já está melhorando, né? Na quarta semana, ela já vem com um sorriso, né? O Diogo está rindo lá, mas é verdade, né, Diogo? A gente percebe isso lá na frente. Aí ela carimba, tudo bonitinho, assiste o passe, toma uma aguinha, volta. Na quinta semana, mesma coisa, com um livrinho, ela já fala, nossa, você viu como eu estou bem? Ela já conversa com você. Aí na sexta semana, o que ela faz? Ela não vem. Na sétima semana, também não vem. Na nona semana, ela sente falta de alguém. De quem que ela sentiu falta? Do obsessor dela. Que estava lá até em tratamento, lá tal, e ela numa simbiose, numa sintonia, ela traz ele de novo. Na décima semana ela está de novo aqui. Brava, né? Então a pessoa também tem que se autoajudar, tem que se autopreservar também, né? Continue vindo, continue a falar, faça uma leitura edificante, faça uma oração bem feita, né? Isso tudo ajuda. É por isso que aquele que Bezerra de Menezes falou, que nós temos também a nossa responsabilidade, nós também temos que trabalhar. O centro espírita não vai resolver todos os nossos problemas, com certeza não vai, né? Mas depende muito da nossa boa vontade também. E esse vídeo mostra o quê? Aquela pessoa, vocês lembram do Lipe Leão, que tinha um hard, que falava, ó Deus, ó vida, o que farei? Nada dá certo, tudo dá errado. E ela joga a culpa onde? No obsessor. Tudo que ela faz é o obsessor. Ela está culpando aquela outra pessoa, ela não quer saber. E é essa que nós vamos ver agora. Eu ainda vou aprender a mexer com isso aqui, viu? Você acha que eu tô mal, tô muito mal, não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, não gosto de nada, vazio, tudo que eu faço é errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que eu sou um espírito obsessor, me perseguindo. Obsessor, isso aí. Mas você vem aqui bater um papo rapidinho, Fred. Tá errado, desculpa. Cara, eu notifiquei para você me perseguir. Isso não é uma história. Eu te matei em outra vida, ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você destruiu minha família mesmo de forma de sua causa. Você não foi o finalzinho de você. Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não é evitar. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar tudo em cima de mim, de tudo que é errado te acontece, ok? Deixa em paz, laica. Quem é o obsessor aqui? Quem é que está olhando, né? Mas como assim? Por exemplo, deixa eu continuar, pronto para te decidir. Beleza, hoje eu vou ter que hoje. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa a estar com tua filha, teu vizinho, padeiro, cachorro, periquito, papagaio, Oswaldo, já pintei, fazer uma prece, para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os vendedores culpados conseguem chegar perto de você. E você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, deixa eu decidir, vou embora. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de me ficar até eu chegar na tua melhor, você acha que é um monte de capeta. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a sua cabeça. Cada palavra de ódio, de loucura, de autopiedade, que sai dessa boca, é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Tudo mais um pouquinho de perigo, vamos tentar, a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vai, eu estou ficar dando conselho, tá? Essa coisa de mentor, eu sou obsessor, ok? Eu sou.
É o hard mesmo, né? Ó Deus, ó vida, tudo, o mundo conspira contra ele, né? Só ele que é o certo, né? E vocês viram o quarto do rapaz ali? Né? Mó bagunça, sujeira por todo lado, as portas dos armários abertas, roupa pendurada, comida na cama. Você viu? Vocês chegaram a perceber a cabeceira da cama? Um monte de remédio, tudo tarja preta. É um cara que adora, né? É bem típico, né? Lá, sintomas da obsessão. Os sintomas relacionados a baixos podem ser indicadores do processo obsessivo já desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento. Se permanecerem constantes em uma pessoa, pode suspeitar com grande margem de acerto que esteja sob o império da obsessão. São eles: a depressão, a angústia e tristeza. Está tudo junto aí, né? Nosso amigo ali. Pesadelos constantes, né? De noite, quando a gente faz oração, a gente pede para o nosso mentor levar a gente para um lugar bom, né? Aí você dá a mão para quem você quer, ou para o seu professor ou para o seu mentor. Tendências ao vício, né? Aí você vai no bar, bebe pra caramba e fala que foi o obsessor que mandou. Práticas mundanas. Agressividade além do normal. Sabe aquele camarada que você fala bom dia, ele fala bom dia por quê? Né? Existe. Abandono da vida social ou familiar. Lógico, ele vira um chato, né? Não é verdade? Visões frequentes ou esporádicas de vultos. Impressões de ouvir vozes, manias ou tiques nervosos, né? Aqui tem uma observação também que é muito elucidativa. Uma pessoa, vez por outra, ela pode ter um pesadelo, pode entrar num estado de tristeza ou sentir qualquer um desses sintomas acima citados, sem que esteja sendo vítima da obsessão, o que caracterizará a fenomenologia obsessiva e a insistência desses estados mórbidos em incomodar a pessoa desajustada. De vez por outra a gente tem, né? Você pode fazer uma viagem longa aí, aquela viagem pode te atormentar um pouquinho, é difícil de dormir, aquela coisa, mas não que isso esteja num estado de obsessão. Diagnósticos da obsessão. É a entrevista, é o primeiro caminho. Um bom entrevistador, ele tem que estar preparado para filtrar toda essa situação. O exame espiritual por evocação e o exame espiritual por psicografia, que nós não temos aqui, mas alguns centros espíritas têm esse exame. E o exame espiritual por vidência, mas esse tipo é o exame mais delicado, pois é preciso contar com um médio seguro e já desenvolvido. A vidência, como nos informa Allan Kardec, é uma faculdade incerta que pode prestar ao erro e ao engano com muita facilidade. Então vamos continuar no tratamento da casa, vamos trazer aqui a pessoa, vamos fazer o desdobramento, vamos trazer ela para cá, passe, a água fluidificada, a palestra, e vamos tratando pouco a pouco, né? Porque o próprio Manuel Filomeno falou que a característica da depressão é a longo prazo, não se cura a depressão em poucos dias, certo? As 10 coisas que os obsessores mais gostam que você faça. Então, se eles gostam, a gente vai fazer o contrário, certo? É tudo facinho, vocês vão ver. Que você minta. Eu vou ler aqui. Que você não viva na verdade em cada ato. Que você não faça da sua vida aquilo que goste. Que procure ponderar os interesses materiais em relações aos conscienciais. E que jamais cumpra com a sua palavra. Isso é fácil, não é fácil? Não é verdade? O duro é fazer, né? Que você tenha muita dúvida, que sinta-se inseguro o tempo todo, que não tenha fé na vida, nas pessoas e nas possibilidades que o universo propõe para você, né? Aquilo que a gente fala, né? Levantar de manhã, agradecer a Deus por um belo dia, mesmo que ele esteja nublado e chovendo, né? Porque a chuva também é necessária. Que você não estabeleça uma conexão com Deus, que você acredite que só vive uma vida, em especial, que você se concentre em aproveitar a vida no sentido apenas em se divertir o tempo todo, é balada de segunda a segunda. Principalmente que você não se dê atenção
na evolução do amor e da consciência. Quanto menos você pensar em agir na realização da sua missão e da sua alma, que é o propósito da nossa existência, você mais agrada os obsessores e mais você facilita o trabalho deles. São as portas abertas. Também é fácil, né? Que você não se preocupe jamais com os outros, que não se pense jamais em caridade, em bem-estar alheio, em colaborar para a formação de uma sociedade mais digna e elevada. Quando a gente fala sociedade, é essa que a gente vive. A gente é responsável desde aquele papelzinho que a gente joga pela janela do carro, tanto aquela pessoa que a gente colocou para ser nosso presidente através do voto. Tudo está através da nossa sociedade. Nós temos responsabilidade sobre tudo. Quanto mais você pensa unicamente nos interesses mundanos, mais você agrada e facilita o trabalho do seu obsessor. Também é fácil, né? Que jamais você perdoe. Vocês viram lá no filme, né? A palavra perdão tem uma força enorme. Que você sinta muita raiva e desejo de vingar-se das pessoas às quais lhe fizeram mal. Além disso, que você faça valer só a sua palavra a qualquer preço, sem compaixão, sem paciência e sem respeito. É o tipo de campo de energia produzido por esses sentimentos alimenta muito a força dos obsessores, oferecendo a eles alimento e energia e campo de ação para todas as suas investidas nefastas. De novo, né? São as portas abertas. Todos os nossos defeitos, eles vão dar um jeitinho de colocar o que eles querem em nós. Que jamais você estude. Nós já estamos ganhando hoje. E que nunca busque desenvolvimento em seus potenciais. Isso em todas as atividades, tá, pessoal? Não é somente no espiritual. Em especial, que você seja acomodado, preguiçoso e sem iniciativa. Quanto menos você cuidar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções e do seu espírito, mais você estará ajudando a facilitar o trabalho dele. Quanto mais alienado e cético você for, melhor. Isso já não está mais no nosso plano. Nós já estamos um pouquinho só melhor. Continuando, que você seja fanático, determinista, inflexível, convicto e fascinado. Quanto menos tolerância, equilíbrio, leveza e sensatez você tiver nos seus atos, mais você contribuirá para a estratégia deles. Que você elimine da sua vida uma boa oração, a meditação em qualquer tipo de prática espiritual. De preferência, que você substitua essas práticas por vícios e drogas, álcool, fumo, alimentação desequilibrada, jogos e sexo promíscuo. Quanto mais você abandonar essas práticas saudáveis, mais você contribuirá para abrir a porta de acesso que liga os obsessores até nós. E ficou fato, né? Todos os nossos vícios e as nossas más tendências são portas abertas. Que a sua disciplina seja muito ruim, que você nunca tenha persistência para seguir seus objetivos, para realizar as práticas diárias de conexão com Deus e que nunca tenha perseverança em seguir os seus sonhos. 10ª, que jamais você acredite na sua intuição, que siga apenas a voz da razão e que não confie em absolutamente nada que não seja comprovado cientificamente e que não tenha a relevância acadêmica. Em especial, que você abandone a sua sensibilidade de perceber as suas coisas e situações, acreditando apenas no que você vê com seus próprios olhos. De preferência, que você tenha situações ruins aconteçam em sua vida, vitimize-se rapidamente e encontre sempre um culpado, que certamente não será você. Com certeza será o obsessor, né? Aqui tem a síndrome de Tomé também, né? Eu só acredito vendo. E tem a síndrome... Desculpa. E a síndrome Oh, me fugiu agora. Depois eu vou lembrar. Não, da Gabriela. Eu nasci assim,
Eu vou ser sempre assim, vou morrer assim, sou sempre assim, não mudarei. E aqui tem umas perguntinhas que fica para nós. Não quer alimentar atitudes que atraiam obsessores ou seres das sombras para a sua vida? Quer construir um estilo de vida que lhe faça feliz? Quer estar em sintonias com as fontes divinas? Então faça um exame de consciência e elimine da sua vida esses comportamentos citados anteriormente. Eliminando esses erros comuns, você certamente dará um importante passo na conquista de uma vida cheia de bênçãos e de boa-aventurança. E é fato, e é verdade que a gente não consegue isso de um dia para o outro. Isso é todo dia, é um tijolinho por dia que a gente vai construir, e pode ter certeza, a gente consegue. Porque depois que eu fiz a minha reforma íntima, que eu descobri que eu sou intolerante e impaciente, eu melhorei muito. Eu ainda sou, viu? Mas eu melhorei muito. Mas você já sabe qual é as suas dificuldades, né? Ah, aqui tem um filme. Vamos ver mais um filme. Quando eu falei dos espíritos obsessores, se a gente trouxe eles para cá, vocês avisem ele que a casa espírita é um bom lugar, então nós estamos de portas abertas para recebê-los. Vejam aqui. Vai ser que nem Harry Potter, não. Você quer vida real. Não, mas eu me lembro que tinha espíritos protegendo aqui, tá? Eles só deixavam entrar quem eles queriam. Então eles devem ter fugido porque souberam que era eu que estava chegando aqui. Eu já chego arrebentando o sangue dos olhos, a minha fúria insana, demolidor de centros espíritos. Ou relaxaram na vigilância e deixaram uma brecha pra gente entrar, né? Não precisa de brecha. Precisa de brecha a gente não tem. Se eu tiver que ter uma brecha, eu faço a minha própria brecha. E agora chega de papo furado, vamos começar o trabalho. A gente tem que botar isso tudo aqui abaixo. Como assim botar tudo abaixo? Caraca, esse monte de coisa espírita, essas palhaçadas. Você joga a turma da Mônica que virou espírita agora. Olha, mural de aviso, isso é coisa espírita. Olha aqui o bazar. Esse monte de roupa é para doação, você mas é bazar. Povo para gostar de bazar é espírita. O sexto livro de Kardec tinha que ser isso. Bazar. Segundo espírito. Sim, destruir isso tudo aqui. Acabar com essa palhaçada. Como assim? Destruir o prédio? Ah, demolir. Não dá. Pra gente destruir esse prédio aqui precisa de um mega, ultra, médium de efeitos físicos. Explosão muito ectoplástico. Mesmo assim, se a gente destruísse o prédio, não ia adiantar de nada. Porque o centro é feito de pessoas. O centro é feito das pessoas. Você está vendo muito na Maria Braga, né? Não? Isso é bobagem. A ordem do grau foi clara. Destruir o centro espírita. A gente está aqui para isso, não é? Você não entendeu? A gente tem que atacar as pessoas que compõem esse centro. Mas eu queria demolir isso. Olha só, vamos usar as estratégias. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer o que sempre funcionou. A gente pode atuar em cima deles. Em cima do presidente do centro. Em cima da diretora, não sei o quê, em cima dos médicos, em cima dos palestrantes, das estrelas, e botar um querendo ser melhor que o outro, sabe? A última bolacha do pacote de Kardec. Vaidade? Já tem. Nem precisa da gente. Vaidade tem uns grandes, aí o centro continua funcionando. Preguiça! A gente podia plantando umas coisas assim para os trabalhadores da casa. Não vai para o centro hoje não, fica em casa, vai ver uma série na TV, vai frequentar o centro, vai participar desse grupo, você está fazendo tanta coisa ali, mas não desenha preguiça. Preguiça já tem. E o centro está funcionando. Egoísmo, então. Também. Discórdia. Muitas. Fofoca. É o que não falta. Opa, como é que esse centro já está funcionando? Pela misericórdia divina. Com a ajuda de vocês, é claro. Sai de mim, rapaz, sai de mim, que eu te pego com uma voadora aqui agora mesmo, hein? Vem não, hein? Toma logo essa voadora dele, ele é um dos protetores da casa, ele vai prender a gente aqui. Se eu não tivesse uma coluna na mão, eu te quebrava agora mesmo aqui, rapaz. Que coluna? Você não tem mais coluna, não? Não, não tem coluna não, hein? Não vamos prender ninguém, vocês são bem-vindos, fiquem tranquilos. Bem-vindo. Você tem noção que a gente veio aqui pra destruir essa porcaria toda? Sim, mas acabaram percebendo que das confusões que vocês queriam espalhar por aqui, esse centro já está cheio. Porque já chegou alguém antes da gente aqui, né? Meus amigos, esse centro espírita é feito por pessoas normais, cada um com suas próprias dificuldades. Mas alguns estão querendo aprender, tentando domar suas más inclinações. E vocês são muito bem-vindos, porque exercitam a vigilância. Nenhum centro espírita é perfeito. Cada centro, igreja, sinagoga, terreiro, qualquer templo que exista, é só um ponto de partida. Um trampolim que te dá um curso.
Agora, sustentar o voo é trabalho de cada um. Cara que não acabou. Era só na cena, muita gente ouvia e se diaba, mas o boladão ali estava de farda. De inveja e preguiça e vaidade não falta mais pra espalhar confusão, já não valia de nada. Quebrando de voadora, pedra, papel e paulada nas mãos, quebrando a cara com a coluna travada. É uma forma divertida de ver as coisas, né? E eu não gosto muito nem de falar obsessor. Eu costumo chamar de nosso irmãozinho inferior, que precisa de uma ajuda e que um dia vai evoluir também. Esse é o meu desejo e o desejo de todos nós, né? Com certeza. Aqui tem um vídeo que é uma forma de ver a vida diferente. E eu achei muito interessante, se eu conseguir colocá-lo. Estamos no horário ainda. Todo lugar, todo ambiente tem um tipo de energia. Se de repente as energias deste ambiente são boas ou não para você, vai depender de alguma postura interna sua. Olá, eu sou Laura de Albanese. E hoje nós vamos falar da influência dos ambientes externos para nós e vice-versa. Não existe espaço vazio. Todos os espaços que você entrar têm muitas energias ali. Energias essas que podem estar sendo produzidas pelas pessoas que ali estão, pelos pensamentos das pessoas, sentimentos, por N fatores. Mas se você entrar na casa de qualquer pessoa, você vai sentir a energia dali. Assim como a gente sente uma energia de uma empresa, de uma loja. Às vezes a gente entra em alguma loja e você quer logo sair correndo, parece que alguma coisa não encaixa direito, por mais que você goste das coisas que estão ali sendo expostas. Então tem algumas energias, alguns teores que batem com a nossa energia e que não nos faz bem. Daí nos dá às vezes aquele peso, aquele cansaço, de repente nos dá aquele sono, você fala, ai nossa, eu estou animada, agora estou tão desanimado. Isso tudo é devido a essas nossas trocas. Se o seu corpo é um corpo de energia, os ambientes também são plenos de energia, e nós estamos o tempo inteiro trocando, dependendo das trocas, elas podem ser nada favoráveis para nós, pelo contrário. Mas há uma maneira muito bacana em que você pode se manter intacto só com o teor da sua própria energia e entrar em qualquer lugar sem ficar atraindo uma negatividade desses espaços para você. Eu estou dizendo negatividade entre aspas até, porque pode ser que você entre num lugar onde ali as energias não sejam negativas por si só, porque negativo e positivo vai depender destas trocas. Então pode ser que aquela energia, na hora que bate em você, se torna negativa para você, mas não necessariamente se bater com outra pessoa vai ser negativo para o outro. Então tudo vai depender da maneira como nós exalamos a nossa energia diante de qualquer lugar onde estejamos. O que eu quero dizer com isso? Entre em todos os lugares e esteja o tempo inteiro com muito, mas muito respeito a cada lugar que você entra, a cada pessoa que você encontra. Então entrou em uma loja, está entrando, você vai entrar com respeito à hierarquia espiritual daquele espaço, aos donos, às pessoas que ali trabalham. Você está entrando pedindo a permissão para que toda essa energia possa te receber. Quando nós entramos com este respeito, uma certa veneração às coisas que ali já estão, essas trocas passam a ser muito mais tranquilas. Isso por quê? Porque não há um choque, não há um embate de você entrar e falar assim, não gostei daqui. Gente, primeiro tem isso. Esse não gostei daqui tem uma rejeição, tem um descaso. E tudo aquilo que a gente faz, esse certo descaso, ele tende a permear dentro de nós com uma força
naquele ambiente que vão se acoplar ali a você, vai te trazer todo este peso, e você vai atribuir este peso só àquele ambiente. E eu estou dizendo para você atribuir também a negatividade que você exalou naquele ambiente. Então, se você tiver que entrar em qualquer lugar, entre sempre com este respeito, agradecendo internamente tudo que ali está. Porque daí você vai exalar uma energia positiva e vai absorver daquele ambiente também o positivo que há ali. E as suas trocas se darão neste positivo. Da mesma forma, se você se encontrar com qualquer pessoa, se você se manter nessa postura de respeito, de gratidão, aquele ser humano que está ali, envolvendo com seu carinho, também essas trocas vão sair do positivo seu, pegar o positivo do outro. E aí é que nós vamos conseguindo andar, viver em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, sem perder o nosso tônus vital e energético e realizarmos trocas extremamente saludares. Basta o quê? Respeito, emanação de sentimentos bons em relação ao que você está vivendo, sem ficar de narizinho torto para ninguém e para lugar nenhum. E deixe aqui nos comentários registrados se você já entrou em algum lugar, se sentiu mal e como é que foi os seus sentimentos antes mesmo de se sentir mal quando entrou naquele lugar. Para você perceber essa ligação do que você exala, do que você atrai. E nós vamos amanhã atrair um próximo vídeo para você. Até lá! É uma nova forma de ver a vida, não é? Interessante. Tem física quântica aí no meio? Só, né? Pura energia. Então, se você entrou num lugar, viu que a energia não está boa, faz que a Cirinha falou, limpa, joga para o universo, que é bom, vamos pregar para a gente, né? Eu já estou quase terminando, e aqui eu vou deixar uma frase do nosso mestre, né? Vigiai e orai sempre, para que nós não entramos em tentação. Não precisa falar mais nada para fechar. E eu agradeço a atenção de vocês. Pelo menos eu mantive todo mundo acordado, pelo menos, né? No domingo de manhã, agradeço muito. Para mim é um orgulho muito grande. Orgulho não. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tentar passar esse momento bacana. Tentar elucidar algumas coisas. E eu vou deixar uma oração para o final. Em nome dos obsediados e dos obsessores, tá bom? Para a gente começar bem a semana e trazer para a semana toda até o domingo que vem, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima.